Hum. É isso aí. Começamos então? É isso aí, boa noite. Mais uma vez aqui na Real, nossa conversa de toda segunda. Hoje eu recebo aqui para falar sobre uma das pautas que eu mais gosto de provocar e falar, que é sobre a educação. Para isso eu converso hoje com o professor Felipe, com I no final, né? Felipe Vidal e Jonathan Zotti. O professor Felipe, diretor da escola André Leão Poente, né? E o professor Jonathan, da rede municipal, correto? E estadual também. E estadual também. Sim, porque o professor tem que ter duas funções, senão não consegue, né? Hoje a gente conversa aqui com esses educadores, então, a nossa pauta de sempre, educação. A gente sempre comentamos sobre educação aqui, professor. E importante, inicialmente agradeço a sua presença, a presença de vocês dois, para conversar conosco e compartilhar a atual situação da educação, o desafio, as pautas mais polêmicas, né? A questão também da valorização e das pautas que os professores há anos vêm tentando atualizar e conquistar, né? A educação é o pilar, né? A gente escuta muito vários discursos nos últimos anos dizendo que a educação é o caminho, é o futuro, é o investimento, mas a gente não consegue dar um passo à frente, né? Então, conversar com os professores que estão na ponta do ensino público, eu acho que esclarece para as pessoas assim a questão da prática, né? Porque de teoria e discurso a gente já está um pouco saturado. Mas antes disso, quando chegou aqui, o professor Felipe comentava sobre a questão das enchentes, né? E aqui em Canoas não tem como não falar sobre as enchentes para nós, moradores que participamos disso, correto? Então, mais uma vez, boa noite. E pode, inicialmente, dar um feedback aí sobre o que o senhor estava trabalhando aí em relação a esse 1 ano de enchente, o senhor também em relação à rede municipal, né? Boa noite aos meus convidados, boa noite, Wagner, e boa noite a todos que acompanham aí pelo YouTube. Olá, boa noite então a todos que estão nos assistindo, né? Primeiramente, antes de tudo, agradecer então aí ao convite do Rodrigo, né, que nos chamou para participar hoje. Também agradecer e elogiar o espaço aqui, que eu não conhecia presencialmente, só por vídeo, né, pelo YouTube, então, da Rádio Real News aí, realmente um estúdio muito bonito, né? Um estúdio de bastante qualidade. E o Wagner também está nos bastidores. A gente tem que agradecer sempre a equipe técnica, né? Que é o trabalho que não aparece no vídeo, mas que é muito importante para ter uma qualidade como a que vocês têm aqui, seja de som ou imagem, tem todo um trabalho por trás aí para fazer um programa desse, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Rodrigo, né? Também trouxe meu fiel escudeiro aí, que é o professor Jonathan, né? Como o Rodrigo disse, eu sou diretor, então, da Escola André Leão Poente, que é uma escola estadual. O Jonathan trabalha na mesma escola, trabalha comigo ali, né? Como professor da rede estadual, mas ele também trabalha na rede municipal, mas depois ele vai se apresentar e falar um pouquinho. Não sei de onde quer se apresentar primeiro e depois eu já falo sobre a experiência da escola nas enchentes, né? E esse 1 ano aí. Então, primeiramente, boa noite, também agradecer Rodrigo e o Wagner. É muito importante que nossa cidade tenha veículos de comunicação assim, né, e com essa qualidade que nós temos aqui, porque é a nossa voz, né? A gente fica muito perto da capital e às vezes acaba que para tudo, né, isso distrai muito, leva tudo que se destaca acaba indo para Porto Alegre. Então é muito importante ter esses veículos aqui. Então, eu sou o professor Jonathan, sou conhecido como Sor John. Eu resolvi assumir esse nome que os alunos me deram, né? Sor de professor e John, que é diminutivo de Jonathan. E sou professor, então, como o Felipe falou, da rede estadual. Trabalho ali na Escola André Leão Poente. Já trabalhei também no Colégio Teresa Francescucci, na Escola Canoas. Mas atualmente trabalho, então, 20 horas aqui no André Leão Poente, 20 horas na Escola Edgar Fontoura do município e ainda 20 horas também na Casa de Avaliação Externa Canoas Avalia, ali, que é uma unidade da SME, né, da Secretaria de Educação. Então, trabalhando 60 horas aí, porque como tu comentou no início, né, se a gente quer ter um pouquinho mais de dignidade, a gente precisa perder um pouco dela para trabalhar 60 horas, né? Então é isso, passar a bola aí pro Felipe de novo.
E é ótimo esse espaço sobre educação, né, Rodrigo? Eu vi que vocês já tiveram convidados bastante ecléticos e diversificados, né? Veio o Cebola, o Alexandre, né? O vereador Ana Lígia, que foi subprefeito também. A gente também tem algumas parcerias com eles, inclusive, lá na escola. Mas, então, sobre o que tu colocou, né, desse primeiro ano, né, então, da culminância das enchentes do ano passado, de 2024, né, é muito bom a gente falar sobre isso, e até é muito importante também, porque fez esse um ano e muitas vezes as pessoas esquecem, principalmente os governos esquecem, né, que para a educação a gente ainda está sofrendo muitos impactos que vêm aí desse período das enchentes, né. A gente já vinha lá da pandemia, já tendo que se adaptar com todas as consequências do pós-pandemia, e quando a gente estava mais ou menos saindo daquelas consequências, vem a enchente e acontece tudo o que aconteceu, né? No nosso caso, nós dois fomos atingidos, porque nós somos do bairro Rio Branco, né? Então, nós fomos atingidos pela enchente e a escola teve a sorte de que a escola em si não foi atingida, né? Porque ela a escola é um ponto alto ali, muito alto, é o ponto nobre, um dos até pontos mais altos da cidade, né? Exato. Eu acho que ele só é mais baixo que talvez a olaria lá. Depois disso, eu acho que é o ponto mais alto, né? Então, quando aconteceu a enchente no ano passado, a nossa comunidade, mais de 90% dos alunos foram atingidos, né? Então, dos professores, foi em torno de 20 professores, dos funcionários foram 20 e poucos também, né? Apesar de que nós temos 50 e poucos professores, foi menos da metade dos professores, mas quase que a íntegra dos funcionários da escola, né? E os alunos em si foi mais de 90%, nós temos 1.100 alunos matriculados, quer dizer que mais de 1.000 foram atingidos, né? As famílias do ano passado. E durante a pandemia, nós abrigamos na escola mais de 300 pessoas, passaram por ali, e mais de 200 animais, né? Durante a enchente. Isso, durante a enchente, perdão. Então, no final do ano passado, ali em dezembro, a gente ainda tinha 7 cachorros desses 200 que passaram por ali, que acabaram sendo encaminhados para o Centro de Bem-Estar Animal, porque eram os mais velhinhos, os mais agressivos, que a gente não conseguiu passar, então, para adoção na época. Mas né? foi uma boa média, né? É que a escola ela funcionou muito como polo logístico, né? Como eu sempre explico para as pessoas, porque ela ficou muito próxima de 2 pontos de resgate, né? Que era o ponto do Mato Grande ali, que era então na esquina da Brasil com o Coronel Vicente ali, e também perto da Matias, né? Então as pessoas elas saíam dali, iam para a escola, faziam refeições, às vezes posavam para depois conseguir ir para casa de algum familiar ou até da outra cidade e outro estado, né? E os cães era a mesma coisa, eles chegavam na frente da escola, dentro dos barcos, né? Chegou um ponto ali onde a escola encheu que eu tive que começar a negar, né? E dizer, gente, não tem mais como colocar aqui porque vai ficar insalubre tanto para as pessoas quanto para os animais na época, né? Então a gente vem se adaptando, né? Falando como escola, como educação, desde essa época, porque a gente já sentiu que esse ano os alunos retornaram menos para a escola. A gente já desde os primeiros dias já viu que alguns estavam matriculados, mas não estavam frequentando, né? Então a gente está na busca ativa, atrás deles, outros que estavam vindo, a gente vê que eles faltam mais do que o normal, exatamente porque, como é uma escola só de ensino médio, a maioria dos alunos estão tendo que pegar algum trabalho, ou estágio, trabalho de tempo integral, para ajudar na renda familiar. E o senhor identificou essa evasão como consequência das enchentes também? Ou Sim, com não certeza. Tem muito vínculo? Tem muito a ver com isso, porque no turno da manhã, por exemplo, a gente quase não tinha evasão, né? Então era 1%, 2%, hoje a gente deve porque estar o colégio 5, ali, 6, o né? André Leão, ele sempre foi uma referência no centro, né? Porque acho que é o único colégio do estado, sem ser o Canoas ali, né? Que de ensino médio do centro é o único ali. É, né? exclusivamente de ensino médio, sim. Oi? Eu voto lá. Vota lá, inclusive. Obrigado. Inclusive, os últimos prefeitos da cidade votavam ali, né? Antes do atual, o Jairo Jorge, o Busato também votavam ali na escola, né? Viu? É um sinal. Nós estamos convencendo o Wagner de sair dos bastidores e ir para a política ativa, né? Então já tá votando na escola certa. Já é um pré-requisito votar na escola. Aquela tradição dos presidentes americanos estudar em Yale, né? Sim. Aqui os prefeitos de Canoas têm que votar no André Leão. E a gente de manhã quase não tinha, então, evasão, né? Então, o que era de 1%, 2%, hoje está em 5%, 6%. Assim, a gente tem mais de 400 alunos matriculados e a gente sentiu que já tem uns 50 que já estão faltando bastante, assim. Porque antes eles tinham um estágio que era no turno da tarde, agora eles estão pegando um emprego que é um estágio de tarde, mais uma pizzaria de noite para poder contribuir e sempre com a renda foi familiar, o né? dilema do adolescente do ensino médio, de baixa renda principalmente, é aquela encruzilhada entre estudar e trabalhar para ajudar a família, né? Com a consequência agora de perda total, assim, da estrutura nas casas da enchente, eu acho que isso ficou mais evidente, assim, né?
Mas, então, tem relação, sim, é uma das consequências. E com os professores e funcionários, a gente tem também algum impacto ativo, assim, na rotina da escola? Não, com certeza. Até na semana passada eu estava conversando com uma das funcionárias, como é que tá a casa, assim, né? Vocês conseguiram voltar, conseguiram limpar, né? Ela disse, a gente ainda tá meio improvisado, né? Porque tem quartos que eu ainda não consegui pintar, a gente limpou, mas colocou meio... Alguns não tem a cama ainda, né? Ainda tá em cima de pallets, né? Outros conseguiram comprar um armário da cozinha, mas não conseguiram o aéreo, por exemplo, né? Então ainda tem muitas dificuldades. É muito impactante essa questão das enchentes. Eu vi que essa semana a gente teve uma cerimônia de inauguração de um símbolo ali, um monumento aos voluntários do resgate, bacana até, mas isso a gente não consegue observar na prática, assim, e o objetivo aqui das nossas conversas é mostrar o mundo real, né, sem muito filtro, que isso não descarta, assim, a dificuldade que as pessoas estão passando. Tem gente em abrigo ainda, né? Sim. Né, aqui em Canoas, e tem pessoas que ainda não conseguiram se reestruturar. A impressão é que como a cidade está teoricamente funcionando, que as coisas voltaram ao normal, né? Mas a rotina de escola, por exemplo, mostra que não. Ela é bem diferente, principalmente no turno da noite, que a evasão já era muito grande, né? Então, antes a gente tinha evasão de 20%, 30%. Hoje a gente já está sentindo uma evasão de uns 40% no turno da noite, assim. E não é que o aluno não está mais indo na escola, que ele falta muito mais, né? Então, se antes ele ia 3, 4 vezes na semana, agora ele está indo 2, 3 vezes na semana, exatamente porque ele está muito cansado, porque ele está trabalhando, né? Muitas vezes o pai está numa outra cidade, porque não conseguiu retornar, teve que pegar um trabalho numa outra cidade, né? E a família ficou aqui, né? Então ainda está tudo muito improvisado e isso tem afetado bastante, né? Tanto que logo depois da pandemia, o governo do estado já pagava uma bolsa, né? Que é o Todo Jovem na Escola. Agora também o governo federal está pagando o pé de meia, né? E isso a gente coloca para eles quando a gente faz o buscativo. Cara, por que tu não tá vindo na aula? Tem as bolsas agora. Daí eles dizem, não, mas a bolsa não faz diferença para mim nenhuma, né? Eu prefiro trabalhar no emprego informal, que eu vou ganhar mais do que depender da bolsa, né? Então, não, é muito pouco. Mas eles, né? sobre isso, professor, até por sinal, uma das pautas pré-definida aqui, que um colega meu até do ensino de sociologia, ele me questionou para passar a pergunta para vocês. Esse incentivo financeiro para que os adolescentes, jovens, assim, frequentes estudo de história, não muda um pouco o foco, assim, a intenção da educação para esse aluno? Na verdade, não. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Depois o João pode colocar assim. Isso é um reforço para manter o aluno na escola, né? Mas tem funcionado? Tem. Antes da enchente, a gente via que alguns alunos, por receber a bolsa, eles estavam com aquela preocupação, assim, de da frequência não pode baixar e tal, né? Inclusive cobrando chamada. Você já faz a chamada? Mas, eu tô presente. Mas principalmente depois da enchente, assim, eu vejo que alguns se mantêm e isso faz uma diferença, principalmente se o dinheiro é pouco, mas dá para comprar uma camiseta, dá para comprar uma calça, né? A gente sabe que o adolescente, muitas vezes, ele chega numa idade onde ele é mais vaidoso, né? Às vezes, se ele não tá com a roupa que ele gosta, ele já não vai porque ele vai se sentir mal na escola, né? Então isso já dá um reforço que pelo menos ele consegue uma roupa para poder ir, ou isso ele consegue... em relação ao programa do Estado, porque o pé de meia é uma poupança, né? Isso, o pé de meia, daí eles vão receber, eles recebem no final do ano, né? Tem duas partes, né? Uma recebe no mês, né? E outra no final do ano. E uma outra ainda é lá no... Quando conclui. Quando conclui, né? Isso, então... Quando conclui. O pé de meia, ele é parcelado, digamos assim. Sim, né? sim. Que o Todo Jovem na Escola, que é estadual, é R$150 mensais. No início do ano tem um extra que é para ajudar com o material. E o pé de meia, se eu não me engano, são 200 mensais. Aí, se ele aprova de ano, ele ganha mais 200, né? E lá no final, quando conclui o ensino médio, daí ele ganha o restante do que faltaria. Isso. Porque eu sei que totaliza R$9.000, né? No final do ensino médio, ele vai receber R$9.000, né? Mas, assim, é uma coisa que incentiva eles a ficarem na escola, né? É que um problema é que, enfim, a gente está falando que são problemas complexos, né? Então, tipo, como resolver o problema da educação tem tanta coisa, né? A gente pode falar aqui do ponto de vista do aluno, do ponto de vista... e do aluno a gente pode pensar, então, na questão da frequência, depois na questão do merecimento, do desempenho. Aí tem a questão do professor, né? Da remuneração, enfim, da qualificação, né? Da formação, da estrutura. Então, são tantas coisas, mas nesse ponto de vista,
essas bolsas, elas são positivas no sentido de que a gente ataca um ponto, né? Que é a questão da presença, né? Como estava o Felipe comentando, que antes da enchente, esses programas demonstravam assim que estavam dando um certo fôlego, né? E a gente já estava percebendo que, bom, beleza, agora o aluno está aqui, agora a gente precisa que ele esteja não só de corpo presente, mas esteja com a alma aqui também, né? Participando junto, né? Enfim, interagindo, pesquisando, se empenhando, né? Então, a gente precisava dar a gente precisa, né? Dar esse outro passo, digamos assim, né? Que é estando estudante dentro da escola, dentro da sala de aula, agora é tentar qualificar essa presença dele, né? Mas aí, de novo, aí a gente estava avançando e vem a enchente, né? Que mesmo com as bolsas ainda tem essa agora dificuldade, esse né? problema. Eu posso dar como exemplo, assim, antes da enchente, principalmente, ali quando começou o programa, tinha alunos que eu nunca via na sexta-feira, né? Aí eu até lembro de um caso que eu vi, ainda lembro o nome também, que era Roger, o nome do aluno. Eu disse, meu, o que tá fazendo na sexta? Eu nunca te vejo na sexta na escola, né? Eu falei, não, senhor, agora a minha frequência não pode baixar, né? Então é um incentivo para ele estar ali, né? Porque se a gente lembrar, de repente, na nossa época de adolescente, eu estudei à noite, eu fui aluno noturno, né? Então, às vezes eu penso assim, eu tô muito cansado, hoje eu não vou, não tem prova, né? Mas hoje já penso assim, não, mas a minha frequência não pode baixar porque vai fazer falta aqueles 150, aqueles 200. No nosso caso, quem estudava à noite geralmente trabalhava, né? Isso. Geralmente trabalhava. Mas a questão é mais assim, a gente teve há um tempo atrás aquele... como o professor Jonathan falou, a educação é um leque, né? A gente pode pegar várias pautas dentro dela para discutir sobre os desafios. Mas há um tempo atrás tinha uma discussão sobre a questão do Bolsa Família, o critério, daí a município, né? Ser a questão da frequência. E a gente tinha muitos professores, eu me lembro quando eu era conselheiro tutelar, os professores falavam, o problema é que às vezes tu tem um aluno ali só de corpo presente por causa da obrigação de estar ali. Sim. E não tinha aquela motivação pelo ensino, pela educação, né? Essa relação que eu fiz para vocês em relação ao pé de meia, por exemplo, ao programa do governo do estado. Tem a ver com isso? Às vezes o aluno tá ali, não, tô aqui para pegar o meu dinheiro no final do mês, né? Eu não sei o que o Felipe pensa, mas me parece que a escola... e assim, os problemas da educação, na verdade, são os problemas da sociedade, né? Então, quando a gente fala assim, os problemas da presença, da frequência ou da qualidade da presença do estudante, lá a gente está falando não só... Claro, é um problema que a gente vê na ponta, o ponto do iceberg está lá na escola. No entanto, trata-se de um problema da sociedade, né? Então, assim, a família não vê a escola como uma possibilidade. Daí a gente tem que fazer uma força, um Bolsa Família, né, o Todo Jovem na Escola, o Pé de Meia, e eu acho que tem que fazer, tá? Assim, com críticas, mas acho que tem que fazer. Só que tem que fazer essa força para ele estar lá. Aí depois o problema é daí o professor fala para o supervisor, para o diretor, os caras estão indo, mas não estão respondendo, não estão indo, não estão fazendo as provas. Aí vira um outro problema que é, né, aí com a orientação, aí já com a supervisão. Pedagógico, trazer as famílias. Então, meio que o desafio da escola é o desafio da sociedade. Então, né, acaba que sobrecarrega com outras funções que, teoricamente, a princípio não seriam, né, da escola. Então, eu acho que isso sobrecarrega muito o professor, né? Quando o professor vê assim, agora estão vindo, mas não estão fazendo, ou estão vindo ou estão passeando, né? O professor sempre foi responsabilizado pela geração, né? No caso, se a educação é futuro, nossos escultores ali estão falhando em alguma coisa. E é bem isso, o sobrecarrega ali a ponto de quase tu não conseguir focar no ensino, né? Na aprendizagem. Mas e qual seria, assim, um ponto inicial, assim? Porque, assim, eu sou sociólogo. Tive experiência ali dando aula na rede do estado, em algumas oportunidades e outras em instituições particulares. E a diferença é gritante, assim. Não vamos nem entrar nesse mérito aqui para a gente não ficar chorando aqui, né? Mas, assim, o ensino, ele sempre é pauta de discurso, ele sempre tem ali toda uma poesia em roda dele, mas, de fato, nos últimos anos, a gente não consegue aplicar o ensino
para adolescentes. A gente tem muita intervenção estatal, no caso, no Plano Nacional de Educação. Agora tem o questionamento da responsabilidade do gestor de não alcançar metas, né? Nós temos também ali a restrição em relação à prática pedagógica, também a questão do ensino em si. Hoje ele é engessado, né? Então, se fosse focar só na educação, onde seria o pontapé inicial? Assim, partindo da educação básica para o ensino médio técnico. Eu acho que vai bem pelo que a gente já estava conversando, assim, sobre a questão das bolsas e tal, mas o objetivo dele tá ali para estudar ou tá ali para receber o dinheiro? Exatamente. Eu, quando eu estava em sala de aula, meu último ano foi em 2018, eu também tinha essa visão assim, esse aluno ele vem todo dia, mas ele não faz nada, então o que ele tá fazendo aqui? Tá só atrapalhando os outros que querem estudar. Eu pensava assim, né? Mas depois, na visão como diretor, e principalmente do ensino noturno, eu passei a ter uma outra visão, porque a maior tragédia para uma escola, principalmente de ensino médio, é exatamente o aluno evadir. Ou seja, se o aluno estiver dentro da escola, tu tem como convencer ele a ficar dentro de sala, a estudar, né? Então, vai muito, claro que do interesse do aluno, mas também há casos onde eu, como diretor, consigo convencer ele de que ele, além de estar ali, ele também tem que prestar atenção na aula. O professor também que se esmera, às vezes, para fazer uma boa aula, inclusive, né, já elogiando o John, que é um professor que os alunos gostam bastante dele. Eu sei que mesmo os alunos que são desinteressados acabam prestando atenção. Então, o pontapé inicial é a presença do aluno dentro da escola, né? Então, toda vez que às vezes os professores me dizem assim, tem esse aluno que vem todo dia, mas ele sempre foge para a quadra, né? Daí eu digo assim, não, mas isso não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é o aluno não estar aqui dentro da escola, né? Ele está fazendo qualquer outra coisa da vida que não dentro da escola. A partir do momento que ele está dentro da escola, a gente tem como fazer alguma coisa por ele, né? Agora, quando ele não está, não tem como. Então, o pontapé inicial é exatamente esse. É a gente conseguir manter o aluno na escola. Então, tem dia, é sempre uma batalha após a outra, né? Tem dias que tu vai conseguir a atenção dele, tem dias que tu não vai conseguir. Mas quanto mais tu vai conseguindo despertar a atenção dele, quando chega, às vezes, no terceiro ano, ele já está prestando atenção todos os dias lá. No primeiro, ele não estava, né? Sim. Então, a gente, antes da pandemia mesmo não da enchente agora, sem me atrapalhar, o André Leão Poente, eles continua sendo, mas ele sempre foi 3 escolas diferentes, né? Então, de manhã, ele era quase como uma escola privada mesmo, assim, onde os alunos eles vão com energia, eles para prestar atenção na aula, e os professores conseguiam dar conteúdo, mas por quê? Porque são aqueles alunos que têm famílias mais estruturadas. Isso aí. Eles escolheram estudar pela manhã também. E porque os estágios geralmente são à tarde. Sim. Estágio na prefeitura, no banco, nos fóruns, sempre são à tarde. Aí os alunos que não conseguem ou que têm que trabalhar num turno integral tarde e noite acabam ficando no turno da tarde ou da noite. E à noite já são aqueles que já trabalham há bastante tempo, que já evadiram e estão voltando para a escola. Então são 3 escolas bem diferentes mesmo, assim, né? Eu queria só complementar, assim, tu comentou ali, né, Rodrigo, da diferença da escola particular e enfim, da pública, e tu também mencionou, para dizer, assim, que é óbvio que existe uma diferença, mas também há uma diferença, assim, da postura que as famílias têm quando colocam o filho, né, numa escola particular. Então, tu vai pensar assim... Eu não vou nem falar que escola particular de elite, né? Não tô falando disso. Tô falando de uma escola particular, assim, que... Aqui, uma família que não é público. Isso, que não é público. É uma família de classe média que se esforça, né? Vai ali, vai cortar um pouco na carne para conseguir colocar seu filho ali, acreditando, né? Se esmerando. Poderia, né, fazer esse esforço, mas poderia colocar numa escola estadual ou municipal. Mas por que coloca lá? Coloca lá e... Aliás, coloca lá e quando tu coloca, como tu tá gastando, tu vai ficar mais em cima do estudante. Porque agora é o seguinte, cara. Agora eu tô gastando tanto no teu uniforme, tô gastando tanto por mês, eu tô gastando nos livros, eu tô gastando na plataforma online, então tu vai prestar atenção e eu quero ver teu caderno todo dia. Então... Assim, o trabalho das escolas particulares, excelente. No entanto, o meu ponto aqui é a postura que a família tem frente ao colocar o seu filho numa escola particular. Ela, assim, é mais pedagógica até para a família, né? Porque tu vai ficar em cima. E essa postura, quando ela é feita na escola pública, não vai talvez igualar, mas ela vai chegar perto. Eu, como professor, eu trabalho em turma no município em 6º e 7º ano, e no estado em 7 terceiros e 1 segundo. Eu percebo direitinho, claro, mais no fundamental, tá? No ensino médio, assim, já gurizada já maior, né? Mas assim, no 6º e no 7º eu percebo direitinho quando a família acompanha o caderno do estudante. Quando vê o tema, no feedback. Tem pais, cara, que me mandam e-mail porque o filho não pôde ir na aula, sabe? Na escola municipal. Poxa, isso é de uma preocupação...
legal, assim, né? De dizer o seguinte, né, hoje eu sei que tem sua aula e não vai poder ir por razão disso. Mas, o tema tá feito e ele te mostra na próxima aula. Né? Então, assim, a gente vê direitinho. Eu vejo quando vem o conselho participativo ou na entrega de boletins, vem o pai dizendo assim, que legal aquela atividade que tu passou, aquele texto. Que legal esse carimbo que tu faz. Acompanhou de fato. Porque né? vem o carimbo. Tu só vai ver o carimbo que eu tenho, que é o Sr. John curtiu isso, quem olha o caderno. Sim. Então, e isso eu consigo ver, assim, a diferença na qualidade das perguntas, na qualidade das respostas, no avanço que o aluno tem no desempenho, né? Então, para colocar esse primeiro ponto, assim, eu acho, né, que é a questão da qualificação daí da participação da família. Mas só prolongando um pouquinho mais, tu comentou, né, de beleza, agora o estudante está na escola, o que a gente faz? Cara, eu sinto, daí falando como prof, tá? Eu sinto que a gente tem que recuperar, eu vou usar essa palavra meio forte, mas a gente tem que recuperar a dignidade, a autoestima do professor, cara, tá? E eu via mais isso na rede estadual, mas já estou vendo isso na rede municipal também, tá? Que é um professor com baixa autoestima. Com baixa autoestima. Porque, cara, baixa autoestima por 1000 razões, cara. Porque tá com consignado, porque o salário não vence, aí tem que fazer um consignado. Não é fazer o consignado assim para fazer uma viagem na Europa, cara, é fazer o consignado para atualizar as contas. Cara, para contas básicas, sabe? Para fazer uma reforminha na casa, cara. Para conseguir quitar um financiamento, aí ver que os juros Tu entende? Então, isso é muito problemático. Então, é impossível, e é sério, é impossível a gente melhorar assim, a questão da educação pública se a gente não recuperar essa dignidade do professor que vai passar principalmente ou primordialmente pela remuneração. Sim. Principalmente pela remuneração. Sim. Claro que tem outras coisas, né? Sim. A gente tá falando de planilhas aqui antes, né? Tem tanta coisa somado aqui, ao fato de que eles sentem que o trabalho deles já não está mais fazendo a diferença que fazia antes. Claro. Eles cada vez o valor menos dão aula, né? Eles têm aquele momento ali com o aluno para falar com o aluno. Cada vez mais eles têm burocracia para preencher. Né? Exatamente. Mas a informação também, no geral, até é bom para as pessoas acompanharem, né? E entenderem isso de vocês que estão ali na ponta. É que a impressão que se dá para os pais, e eu digo, vamos adotar aqui o brasileiro médio, assim, né? A impressão que dá é que os professores estão cada vez menos ensinando, assim, dando aula em si, assim, ensinando, né? Conteúdo? Matéria, conteúdo, provocando o aluno, né? Não estimulando o aluno, mas eu digo assim, testando o aluno. Porque o que a gente vê como pai, minha filha estuda em escola, aliás, minhas filhas estudaram em escola pública e a minha filha menor estuda em escola pública hoje, no município. Né? E o que se nota é que é muito reduzido assim, o tempo que o professor se dedica a dar aula, né? Porque é realmente é muita parada assim para preencher formulários, para discussão de às vezes a minha filha chega amanhã não tenho aula. Mas por que não tem aula de novo essa semana? Porque tem lá uma reunião, um negócio, tal. Aí tu vai ver essas... Não é nem formação, é tu parar para preencher. Administrativo. E aí os pais ficam com essa impressão. Aí isso colabora para aquela coisa assim da não valorização do professor. Porque quando eu estudei ensino fundamental, eu estudei no 7 de setembro, minha primeira escola. Pô, a minha geração tem aquela coisa, tu tem a tua casa e tu tem a tua segunda casa, que é a escola. Né? Tu tem a tua mãe e teu pai, tu tem a tua segunda mãe, que é tua professora. E Deus o livre tu decepcionar uma delas, né? E a gente tinha assim, pô, eu carregar os livros dos professores era uma glória para mim, né? Eu era o comentário do corredor a semana toda. Hoje não, tu vê o teu professor no shopping, andando no parque e tal, tu diz, olha lá, professor, sabe? Meio que, né? Então, tu passa por isso também a valorização do professor em relação ao vínculo que os pais têm com os professores. Isso muda, né? Claro. De acordo com a classe. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem isso, né? Sim. A gente tem a classe social que consegue pagar uma escola particular e acompanhar o desenvolvimento dos filhos. E a gente tem uma classe trabalhadora que, cara, vai ver o filho quando ele está dormindo, né? Isso. Né? Então, mas todos esses, como eu digo, o professor é o mesmo, né? Mas por que a valorização é diferente, né? Então, a gente tem isso. Eu, como pai, eu digo isso para vocês e questiono vocês sobre isso. Por que a gente evoluiu tanto para o professor ficar tão ocupado, né? E a impressão que dá, ou pode ser uma impressão minha,
e o aluno ficar ali só preenchendo folhinha e tal. Ou agora tem esses trabalhos, né, de online e tal. O que acontece? Hoje o que tem atrapalhado muito o trabalho do professor dentro de sala de aula, eu digo que ele é um problema tecnológico-logístico, né? Porque no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, se implementou um aplicativo onde o professor faz a chamada, faz os registros. No primeiro momento diz, bom, né? Não precisa mais fazer no papel aquilo ali. Só que a gente tem muitos casos que o professor preenche aquilo e o aplicativo apaga, né? Porque ele tem que saber limpar o armazenamento do celular, o cachê do celular, no Chromebook também que está trabalhando, também tem que limpar de vez em quando, só que não veio essa orientação técnica pro professor. Ou se veio, foi por uma live lá no YouTube da Secretaria de Educação, no meio de mais um monte de live, assim, né? E nem sempre o professor tem esse conhecimento técnico para fazer isso, né? Então acaba virando retrabalho, né? Então, eu fiz o registro do diário de classe, das faltas. Aí o aplicativo apagou tudo, vou ter que fazer tudo de novo. É retrabalho. E isso vem acontecendo bastante desde 2019, quando o aplicativo foi implementado, né? Eu não sei como é que é no município se acontece esse tipo de situação, mas no estado é assim. Né? E isso ocupa o tempo do professor mesmo? Acaba porque o tempo que ele tinha que estar planejando a aula, corrigindo o trabalho, ele tem que estar fazendo o registro de novo, né? E não só isso. Hoje em dia também o professor, além de colocar ali em língua portuguesa, por exemplo, eu dei crase, né? Quais foram as habilidades que eu trabalhei? Aí tu tem que ir lá olhar numa planilha qual é o código da habilidade, colocar o código da habilidade, algo que ninguém vai verificar depois ali. Por que tem que ter o código da habilidade? O professor sabe que trabalhou crase e pronto. Sim. Né? Por que tem que ter... Se o aluno prestou atenção, ele desenvolveu a habilidade ou não, né? A gente tem também hoje mentores dentro da escola, que é o pessoal da Secretaria de Educação, que está dentro. Daí às vezes me perguntam assim, mas o professor trabalhou essa habilidade? Trabalhou. Mas será que o aluno aprendeu? Se o aluno fez o que o professor pediu, ele aprendeu. Agora, se ele não fez, ele não aprendeu. Pode perguntar para qualquer professor que é dessa forma que funciona. Não, né? e também é como... É aquela coisa de que se eu assim, eu quero que trabalhe essa habilidade, portanto eu vou dar essa planilha para o professor ter que botar lá que trabalhou essa habilidade. Como se isso realmente fosse mudar, né? Será que é isso que realmente vai mudar? A gente colocar mais uma planilha no início de ano, uma planilha ao longo, né? Será que é isso realmente que vai qualificar? Será que a gente não está colocando tempo demais, assim, para... Exatamente. Porque desgasta, cara. Porque daí o que acontece? Aí a Secretaria de Educação cobra as coordenadorias cobram as mentorias cobram as direções os previsores, aí tu tem o professor. Uma sequência tu tem uma coisa. de procedimentos administrativos que ocupa o professor totalmente. Ocupa. E aí também tem uma coisa assim, né? Então tem a idade média do professor, assim, a gente vai pensar, né? Tem professores que têm menos, digamos, letramento digital para trabalhar com isso. Aí justamente aí não viu que a página atualizou e apertou salvar e não foi. O que acontece é que às vezes no final do trimestre tu tá lá tendo que preencher um monte de chamada de novo, de conteúdo, né? Ainda no estado, a parte que a gente coloca a chamada no aplicativo, a chamada e o conteúdo é o mesmo, é a mesma janela, então é mais tranquilo. No município não, né? No município é uma janela que a gente faz a chamada e aí depois eu tenho que abrir outra para colocar lá o registro da aula e depois a habilidade. Então acaba que isso gera um retrabalho, cara. Ali já foi... Professor Felipe, tu comentaste no início que é do sindicato, né? Isso. Essas alterações... essas atualizações e modernização em relação à prática de educação, ela teve participação do sindicato que opinou sobre esses procedimentos? Não, na verdade não. Isso sempre veio goela abaixo, de cima para baixo, assim, né? E principalmente também, não só no estado, esse tipo de coisa. Porque a gente tem alguns critérios que é nacional, né? Sim, o que acontece hoje, principalmente no ensino médio, que afetou bastante, tem o novo ensino médio, sim, né? E depois do novo ensino médio tem o novo ensino médio, né? Exato. Quando entrou o governo Lula, foi implementado um outro novo ensino médio, né? Então são todas... Mas todos geraram, aqui falando sobre política especificamente, todos foram debatidos em governo do governo Lula. O novo ensino médio é governo Dilma. O novo ensino médio... E depois o novo ensino médio é recente agora, O novo né? ensino médio, quando começou a se falar, isso no final dos anos 2000, lá para 2010, ele tinha um tipo de proposta. Sim. Aí depois, quando entrou o governo Temer, ele foi editado por medida provisória, modificando Ficou suspenso, né? Totalmente a proposta. Que no papel até parece bonito, né? Porque, vamos oferecer coisas que os alunos têm interesse. Mas na prática é o quê? É professor dando aula daquilo que ele não estudou na graduação. Foi isso que se fez
no novo ensino médio. Só para as pessoas entenderem, essa alteração que tu citou agora seria aquele ensino que chegou a ser meio que divulgado, que o aluno optaria por sua área de conhecimento. Isso. É isso, Exato. né? Tá. E aí, então, quando isso foi implementado, né, na prática, numa escola grande, que nem a minha, que tem 1.000 alunos, então, por exemplo, a gente teve dos itinerários, os percursos formativos ali, na nossa escola a gente ofereceu 5 no primeiro ano, né? E agora no segundo ano a gente passou a ter 4, mas a maioria das escolas que não tem esse número de alunos, às vezes só tinha uma. Então aqui é só matemática, né? Uhum. Então quem quer continuar estudando na escola vai estudar só matemática. Ou é só linguagens. Quem está nessa escola vai estudar só linguagens, porque não existe espaço físico para que se aplique o novo ensino médio como ele foi pensado, né? Porque o que era a ideia do novo ensino médio? Que tu teria salas temáticas. Então, uma sala de linguagens, outra de matemática, aqui é de marketing, aqui é de saúde, e o aluno vai para aquela sala. Só que a gente não tem dentro do mesmo turno salas suficientes para comportar todos nem esses alunos. Nem recursos humanos para isso também, né? Professores formados na área, né? Então surgiu disciplinas do tipo... marketing, comunicação e marketing, que é uma que o John dá, por exemplo, né? Ele ainda dá linguagens, né? Então, a comunicação sem formação para isso, professor. Eu vou buscando pelo outras manual, coisas. Pelo manual ali. Eu busco outras alternativas. Eu sempre comento com os alunos, comecei no início do ano, assim, sendo bem honesto, disse, gurizada, eu não tenho a formação para comunicação e marketing. Gosto muito, né? Mas, assim, sou leigo na área, então vou ler alguma coisa que vou tentar fazer algo realmente... Né, direcionado. O máximo que eu consigo, né? Mas não sou formado, né? Então... Deixa eu me meter um pouquinho aqui no assunto e fazer uma pergunta. Claro. Por que, na opinião de vocês, que são professores, a educação no Brasil hoje ela é tão defasada? Nós temos um grande problema no Brasil, que é um problema... Eu acabei de passar por esse problema. E eu não estava nem com o microfone ligado aqui, eu não tinha nem microfone. Peguei na mochila para colocar para falar justamente sobre isso. Porque acabei de passar por este problema. Eu recebi um texto para publicação e, ao ler o texto, né, de um jornalista formado com diploma, inúmeros erros de português. Inúmeros erros de português. Erros, assim, crassos. Erros inacreditáveis, como eu gosto de dizer nas transmissões, quando o Alan Patrick perde um pênalti, por exemplo. É inacreditável. Né? Por que o português, que é a nossa língua hoje, ela está tão deteriorada? É por causa da nossa cultura? É porque falta vontade dos alunos? É por falta de atualização dos professores? Diga-se de passagem, que precisa, né? Eu acho que os professores hoje precisam se atualizar a essa nova era, esse novo tempo digital, né? Porque hoje nós estamos grudados numa tela em vez de estar escrevendo, que é a forma mais prática e rápida de tu aprender um assunto. E hoje eu vejo que a escrita é perdida. Eu vejo poucas pessoas escrevendo e muita gente digitando. Por que no português? É algo que me incomoda muito. É algo que me incomoda. Eu leio textos de jornalistas diplomados, formados na PUC, na URGS, na USP, em todas as universidades federais, enfim, grandes universidades que trabalham em grandes emissoras. Esse dia eu peguei textos aqui de outros portais de notícias e, sinceramente, eu fiquei assim, de boca aberta, sabe? Com erros que são, assim, de primeira série, cara. São erros do primário, do ensino fundamental. Erros de pontuação, de vírgulas, de concordância, de semântica, enfim. Por que isso está acontecendo no Brasil? E por que o brasileiro hoje não consegue interpretar um texto? Cara, eu tava vendo antes um meme ali na página Canais Mil Grau que tinha ironia. E a gente vê que ironia é para poucos, né? Ironia é uma figura de linguagem. Mas, cara, falando sobre isso, eu vou listar alguns, tá? Que eu acho. O Felipe pode me corrigir ou complementar. Mas, em primeiro lugar, eu queria só fazer uma ressalva, que é o seguinte: esse profissional ele também tem responsabilidade. Ele foi graduado, enfim, ele foi formado na escola, ele foi graduado, mas ele também tem a sua responsabilidade na sua formação. Então, sim, tem problema, eu acho, e nós vamos discorrer sobre eles, mas o profissional também tem, um indivíduo, né? A gente olhar aqui para a escola, mas tem que
não dá para botar tudo no da escola. Tem esse indivíduo aí que, quando foi para a escola, não foi com vontade. Ultimamente, quando vai para a escola, precisa fazer um trabalho, uma redação, vai no chat GPT. Não só no terceiro ano, hein? Quantos TCCs, teses, dissertações não estão sendo, assim, com uso inadequado, né? De inteligência artificial. Mas, enfim, então não é tudo na da escola. Mas, olhando agora, né? A gente estava falando sobre isso. São problemas complexos. A primeira coisa, que é o professor que está com uma dignidade baixa, está com uma autoestima baixa, está mal remunerado. Nós não vamos conseguir aqui conversar, eu não vou entrar em acordo com ninguém se não for começar por a gente remunerar. Porque ao remunerar, aquele cara, vamos falar assim, que é abaixo da média, profissional abaixo da média tem todas as profissões, né? A gente estava falando aqui. Deixa eu fazer só um parênteses claro. Em relação a isso, e entrando claro. Em concordância contigo. Hoje o professor, ele dá aula de manhã numa escola, de tarde em outra escola, e de noite em outra escola. E de noite em outra escola, para complementar a renda. E aí tem que montar a aula no dia seguinte, corrigir provas, corrigir trabalhos, vai dormir às 3 horas da manhã, acorda às 5. A qualidade de vida hoje do professor no Brasil... exatamente. O professor não tem qualidade de vida. Isso precisa ser dito. Isso é algo que assim, precisa ser escancarado e eu não vejo ninguém escancarando. O professor é mal valorizado. Perfeito. Não é valorizado. Eu acho que em outras áreas nós temos isso também, mas aqui a gente está falando da educação, não é só para não que é a formação. Que é a formação. Daí depois é o seguinte, então tem esse professor atual. Depois tem os professores que nós estamos formando. Porque hoje ninguém mais quer ser professor, cara. Né, Felipe? Há um tempo atrás aqui, professor Jonathan, eu conversei com uma educadora, né, uma doutora em educação, que ela passou dados aqui, até vai de encontro com o que o Wagner está trazendo ali, de falta de interesse de professores. Aqui no estado, por exemplo, falta professor de geografia, que é raríssimo, né? Porque tem 2 períodos, cara, no máximo, e aí 2 períodos vai ter que juntar um monte de turma, várias escolas. Aí o investimento da tua formação não compensa de jeito nenhum. Tanto que está previsto um apagão de professores nas próximas Já está acontecendo, aí, né? Já está acontecendo em algumas áreas, e os governos também estão pagando bolsas para as pessoas cursarem, tanto o estadual quanto o federal, né? Isso. Então, assim, ninguém mais quer. Esse ano eu tive a alegria de 3 alunas, tá? Ex-alunas, né? Do terceiro ano do ano passado, que me disseram 2 em Ciências Sociais e 1 em História. Fiquei feliz, cara. Fiquei genuinamente feliz com isso. Mas também com uma dor, porque... então, a gente não está formando, né? 3 de... Sei lá quantos alunos eu tenho por ano. Acho que eu tenho 350 alunos por ano. Né? Então, assim... é muito pouco. Daí, os professores que estão se formando são porque não viram outra alternativa, tá? Fora essas alunas assim, que escolheram. Não viram outra alternativa. Vão fazer um EAD. Assim, cara, o EAD, para tu conseguir ter uma boa formação, tu precisa ter uma prática de letramento acadêmico. E não só isso. Você precisa no EAD, eu estudo muito em questão de EAD, tu precisa ter uma disciplina, mas não só disciplina, atenção. Total. Atenção total, porque isso aqui é um problema, por exemplo. Tu não pode estar com o celular do lado para estudar, cara. Tu não pode, tá? Eu fiz um curso esses tempos aí no Futebol Interativo, que é um patrocinador nosso aqui. Tu tem que deixar o celular de lado, longe, para poder focar. Principalmente tu tem TDAH. Isso. Principalmente se tu tem TDAH. O EAD é algo que facilita, mas depende da pessoa. E aí, se tu não tem alguém que tá ali no pé, que não tá... mas tudo começa pela valorização. E aí eu tenho que concordar 100% contigo. Eu acho que essa discussão, ela precisa vir... Acho que é a base, né? Precisa vir em pauta. O professor, ele não pode estar estudando dando aula em 3 escolas, cara. Ele não pode. E dando aula tenso, né? Preocupado, né? Com 40, com 50 alunos dentro de uma sala de aula. Bom, no meu tempo, eu sempre estudei em escola pública, né? Escola estadual. O máximo que tinha de alunos era 30. Pelo menos nos anos 90, as aulas eram boas nas escolas estaduais. Nos anos 90 eram boas. Agora, tu não tem um debate, tu não tem um incentivo de raciocínio lógico. Eu lembro das minhas aulas de história, nós montávamos até júri. No caso, simulação de júri, debate sobre temas de aborto, eutanásia, polêmicos. Tínhamos que ler um texto, uma revista, um jornal, criar uma narrativa sem poder ter o jornal na mesa. Sim.
Cara, e hoje você não vê isso na escola. Que era o que a gente estava conversando antes. Só tem antes, mais um último fator que é o seguinte... Mas tu acha que isso é válido ainda hoje, se for feito hoje? Para essa nova geração? Existem, tá? Existem. É que a gente também tá falando aqui, e eu acho que a gente tem que falar, esmiuçar os problemas, tá? Mas existem esses casos também. Eu sou colega de bons professores, posso citar até nominalmente aqui os professores que têm essas práticas. Mas tem mais uma coisa que é o seguinte, na antiga, anos 70, 80, a escola pública... A gente fala, nossa, a escola pública antigamente era maravilhosa, até o filho do rico estudava. Sabe por quê, cara? Porque a escola pública antigamente não era para todos. Sim, ela não era para todos. Assim, ó, a gente só está na LDB de 96 a universalização da educação básica. Só em 96, né? Só na verdade, na Constituição de 88 que a gente coloca a educação como direito para todos. Depois, em 96, que a gente, né, universaliza, digamos assim, desde a educação da pré-escola, do infantil até o ensino médio. E para todos, inclusive crianças com inclusão. Que aí a gente estava falando sobre a escola particular, que ela é ótima, mas muitas arranjam um jeito de, na entrevista, tá conversando com a família e vê que a criança tem TDAH, tem autismo e, puxa, agora não tem vaga. E onde é que vai estudar essa criança? E tem que ir, e é acolhida, sim, é na escola pública. Sim. Então para tu ver, né, a escola pública tem mais essa outra e assim, graças ao avanço do Brasil enquanto sociedade. Graças ao avanço da escola. Claro, agora nós temos muitos problemas aí. É o professor mal remunerado, mal formado, com a sala de aula cheia, diversa. E com essa carga, né? Com essa carga. Então, esses são alguns dos problemas, né? Dos alunos. Eu vejo que não é nem mal formado, né? Claro, é muito mais mal remunerado do que mal formado. Essa é a primeira coisa. Entende? Porque, cara, tu usa tudo. Tudo que tu aprende em algum momento da tua vida, os caras dizem assim, tu não usa a Bhaskara. Tu aprendeu Bhaskara, tu não usa. Algum momento tu vai te deparar com a fórmula de Bhaskara, nem que seja para fazer um concurso público. Claro. Para a profissão que tu quer. Isso. Então tu precisa aprender aquilo. Entende? Então a questão de tu ter outras matérias, outras questões que envolvem novas profissões, eu acho importante, acho válido, mas nós precisamos olhar um pouquinho para trás para a nossa história e voltar para a base, voltar para a raiz, onde eram os problemas e onde cresceram esses problemas e começar a cortar esse mal pela raiz. Aí precisa, obviamente, da remuneração, mas de mudanças muito drásticas que talvez, aí não sei se a sociedade está preparada para isso e se os professores estão preparados para isso. Eu queria só retomar um pouco a pergunta do Wagner ali sobre a língua portuguesa, né? Sobre o redigir texto, porque eu também sou de língua portuguesa, assim como o Jonathan, né? Não, é porque eu fico enlouquecido, desculpa, porque eu vejo jornalistas, assim, olha, deplaterarem ao vivo. Jornalista com diploma. Com diploma, jornalista com diploma, deplaterarem ao vivo. Eu fico enlouquecido, porque feliz dia do jornalismo, para quem tem diploma. Né? Porque hoje, para ser jornalista, tu não precisa ter diploma. Né, de jornalismo. E não tem nada errado nisso. Não tem nada... Até porque a palavra jornalista ela vem do francês, né? Eu não sei a pronúncia do francês, então não vou me arriscar aqui. Mas é de trazer a história, de vivenciar a história, contar o cotidiano. É isso que é o significado da palavra jornalista. E aí eu vejo alguns aí com diploma, deblaterando ao vivo, feliz dia do jornal para os diplomados, mas não consegue ter uma concordância, cara. Não consegue escrever um texto com uma semântica correta. Vocês já notaram que essa é a revolta do Wagner. Sim. Mas hoje o que acontece, Wagner? Quando eu estava em sala de aula, isso já acontecia bastante também, é que hoje nós não temos mais a necessidade de nós escrevermos. Hoje os processadores de texto, né? O Word, o Google Docs ali, eles corrigem tudo pra gente, né? É claro que a coerência ele não vai corrigir, mas ele vai corrigir as palavras. Então hoje a gente, no ensino fundamental, a gente ainda se esforça para escrever por escrito, porque a professora, né, da alfabetizar ainda tem que ser no papel. Via de regra, existem aplicativos, mas via de regra eles escrevem. Chega no ensino médio, a gente ainda força a situação. Quando eu estava na sala de aula, já tinha o WhatsApp, já tinha o Word e tudo, mas eu obrigava os alunos a fazer texto manuscrito. Porque tu só vai aprender a escrever se tu fizer manuscrito. Não adianta tu ficar só digitando. Na hora ali de uma né? redação, no vestibular, num concurso, tu vai fazer
à mão ali, né? Vai ser a mão. analógico. Então, quando tu tá aprendendo a escrever língua portuguesa, o processador de texto, o corretor de texto, ele só serve para corrigir mesmo, não para te escrever o texto. Só que hoje, quando tu ingressa no mercado de trabalho, quem é que pede texto escrito hoje? Ninguém mais pede texto escrito, né? Então, nem em bilhete, às vezes, mais tu escreve. É tudo no WhatsApp agora, né? É tudo no Word, né? Então, isso se faz com que se perca a prática de se escrever e não há mais a necessidade de praticar e de memorizar, porque língua portuguesa é decorar mesmo e memorizar, e a gente, como sociedade mesmo, a gente está perdendo essa prática, porque a gente não precisa mais escrever por escrito. Hoje, como nação, nós demos um passo na proibição do celular, né? Então, o professor, né, que não quiser, ele não precisa mais disputar a atenção com o celular. Mas celular, eu tô para te dizer que mesmo com o Word, com o Google Docs, com toda essa tecnologia, os caras conseguem errar. Mas é que todo sistema, todo software, ele leva em consideração o que alimenta ele, né? O software, eles levam em consideração ali a base de dados, os textos que nós colocamos na rede, né? Então, ele vai ter ali aquela discordância, às vezes, e tal. Dentro dessa lógica que o Wagner está questionando a gente, tem um complemento. A questão da não avaliação do aluno. Hoje, por exemplo, nós tínhamos, antigamente, nós éramos avaliados por prova, com nota, isso e aquilo, né? Duas questões. Essa não avaliação hoje contribui para esse não esforço do aluno, e além disso, nós convivemos hoje com professores que me deram aula para mim, hoje eu tenho 42 anos, né? Deram aula para o Wagner, até a revolta dele com relação ao português, porque nós, de fato, sabemos português, nós aprendemos português, né? E hoje a gente convive com nossos filhos, por exemplo, que não tem a mesma cobrança que nós tínhamos na sala de aula. Então, esse conflito de geração, às vezes, gera essa situação. A cobrança é a comparação do ensino de 80, que é exatamente o que o professor diz. O colégio era bom antigamente, mas não era para todos, né, meu? E o ensino era mais forte antes, mas era mais forte porque... Sim, o autismo não estava lá. Sim, porque eu não disputava espaço com um celular, com uma criança especial, exato. né? Então, essa não avaliação hoje, né, no sentido de avaliação mesmo, nota, né, tu rodar, que hoje em dia os nossos filhos não rodam, né, meu? Essa não avaliação e o fato da gente ter que conviver com gerações assim diferentes, isso interfere de que forma na educação? Meu enteado rodou pela segunda vez. Não, vai. Na última vez por 0,5 pontos, cara. O professor de matemática dele não perdoa. Não perdoa. Foi exato. Mas matemática exata. Matemática exata, mano. Eu falei pra ele. É ciência exata, né? Matemática é difícil. Não, mas aí teu enteado é premiado. Porque nós temos, assim, só para esclarecer para as pessoas, a gente tem um ensino de ciclo ainda que a pessoa não repete o ano, né? O ensino de ciclo é só no fundamental. Fundamental. Né? Antes era até o terceiro, agora no segundo ano, né? No segundo ano termina, digamos assim, do segundo para o terceiro tu pode repetir. O que acontece? Hoje, pelo menos nas escolas públicas, né? Mas eu sei que nas privadas também existe uma pressão muito grande pela aprovação, né? Pelos índices, porque até se citou o IDEB, não lembro se foi tu ou se foi o Wagner que citou o IDEB. O IDEB ele é calculado pelo quê? Pela participação dos alunos na prova, né? Que é no SAEB. O percentual de participação só gera uma nota no ensino médio, por exemplo, se no mínimo 80% dos alunos participarem. No André Poente a gente nunca teve nota de IDEB, porque principalmente o noturno e também o turno da tarde, algumas turmas não atingem os 80%, então acaba que não gera uma nota, né? Então é a participação, o desempenho deles na prova, e entra também no cálculo as reprovações dos alunos, né? Então hoje a gente recupera o aluno até o último dia de aula, a gente está dando prova para recuperar o aluno para evitar uma reprovação, né? Eu sei que todas as escolas fazem isso. Sim. E há uma pressão muito grande. O estado tem recuperação, inclusive, em janeiro, né? Agora eles até padronizaram. Quando entrou o governo atual, né? Lá em 2019, eles fizeram lá que tinha as recuperações trimestrais, mais o exame final. Agora eles tiraram e ela é uma recuperação... antigamente chamavam de recuperação preventiva, hoje eles chamam de EAC, que é estudos de aprendizagem contínua, né? Isso. Então, as 2 últimas semanas de aula, inclusive a gente está na primeira delas, semana que vem é a outra, são só atividades de recuperação, né, para os alunos. Então, agora, aqueles que não atingiram, eles vão recuperar, né? Então, é a recuperação da recuperação da recuperação. O que fica
mais ou menos apresentado para o aluno. Eu não preciso fazer todos os primeiros meses, porque nas 2 últimas semanas eu faço aquilo ali que o professor me der e aí eu recupero, né? Então se criou uma cultura assim de que é tem o que os alunos chamam de provão no final do ano. E agora eles são trimestrais, todo trimestre tem para recuperar o trimestre. E de novo, né? A gente estava falando aqui de um problema como se ele fosse só da escola, mas ele é um problema da sociedade, sim, de novo, porque o que acontece? Da onde é que vem essa pressão pelos índices? Porque aí o gestor municipal, gestor estadual, gestor do ente federativo, cara, ele quer números, né? Quer estatística. A gente está falando aqui de leitura ou de questão de inclusão. Cara, não tem nem tempo, eu acho, né? Ou nem formação tem para discutir, assim, na minúcia. O que ele quer saber, cara? Eu quero saber do IDEB, porque é o IDEB que vai influenciar o meu recebimento aqui de verba federal pra ou estadual. Para políticas públicas e tal. No estadual daí não é o IDEB, é o IMERS, né? Que é feito pelo SAERS, que inclusive incide na distribuição do ICMS. Então, o SAERS, ele é mais, digamos assim, ele é mais importante ainda para os municípios. É mais pressionado. Porque é o seguinte, né? e aí tu tá falando da reprovação, aí tem o desempenho, primeiro, atingiu 80%, beleza, vai ser medido. Aí tem o desempenho em matemática e português. Aí, esse desempenho, ele é multiplicado pela taxa de sucesso. A taxa de sucesso, então, tu vai pegar o teu percentual de aluno total, 100%, tu vai diminuir reprovação e vai diminuir a evasão. E aí tu tem a taxa de sucesso. E aí tu vai multiplicar, então, assim, se foi 78%, pô, disse muito baixo. Aí tu até pode ter tirado uma nota boa lá, a gurizada foi bem, os que foram, mas vai multiplicar vezes 0,78. Então vai baixar a tua nota. Então, no caso, sempre vai baixar um pouco, porque é muito difícil que tenha 100% de aprovação, né? Sim. Então, a não ser que tenha 100% de aprovação, a nota do IDEB vai ser aquela que a gurizada tirou no SAEB. Então, sempre vai puxar para baixo. Então, se a escola chegar, se os professores baterem um pé aqui, ó, Felipe, ó, vai rodar quem tiver que rodar. Aí vamos fazer o conselho de classe. Cara, isso vai subir e vai chegar uma hora que a gente vai ter que... Não, nós vamos ter que voltar isso aqui, nós vamos ter que refazer aqui, porque, cara, não vai dar para rodar... Na atual lei de gestão democrática, inclusive, eu posso ser deposto do cargo, dependendo do número de reprovações. Né? Sim, que foi o que eu comentei com você sobre a questão do Plano Nacional de Educação, onde o gestor assume o ônus da falta de metas, né? Rapaz, eu nunca ia poder ser diretor de escola, então. É difícil, cara. O gestor, ele tá com a faca no pescoço, né? O diretor, porque o que acontece? No estado é assim, no município foram tiradas as eleições de diretores, a gente precisa dizer isso aqui, tá? Sim. Foram tiradas as eleições de diretores muito com esse discurso, lá em 2021, tá? Depois do Natal, tá? Início de janeiro. Foi tirado, tá? Porque é o seguinte, porque a gente tem que cobrar como se o gestor fosse responsável por tudo isso. Só que é o seguinte, aí não fizeram lei nenhuma. Hoje no município nós temos indicação, a política de indicação. O que foi um retrocesso no município, né? Porque antes a comunidade escolhia os seus diretores. Mas o Estado fez um processo legal, cara, que foi um processo seletivo. Primeiro tu disponibiliza uma plataforma, um curso na FGV, né? Faz o curso, faz a prova. Quem passou na prova pode disputar a eleição de diretores. Show de bola, cara. Porque daí é o seguinte... É justo. Sim. E outra, para tu receber o Fundeb VAR hoje, que é uma a mais do Fundeb, né? Tu tem que ter critério técnico, né? De mérito, né? Não pode ser só a eleição também. Então tem que ter alguma prova, tem que ter algum Tem que ter uma formação também de gestão, tem que ter gestão, mérito. Né? E aí o mérito pode ser, claro, passar no processo seletivo antes de ir para o processo eletivo, né? Então... O Estado fez alguma coisa, o município nós ainda estamos em haver. Mas assim, ó, professor, nós iniciamos a conversa aqui antes de entrar no ar com o professor Felipe me questionando como eu cheguei a ele. Né? E foi através aqui, que a gente vai caminhar para o encerramento agora, através de um protesto que o professor participou, né? Até se o senhor puder discorrer aqui para a gente. Mas, principalmente, o que chamou a atenção de outra colega professora minha, que ela diz, Rodrigo, a nossa classe, os professores, está totalmente dispersa, desunida. Essa desunião dos professores não causa esse tipo de impasse? Porque o que a gente tem aqui de concluso já é que a atualização da educação passa pela remuneração. A remuneração passa pela valorização dos professores. E os professores têm que se unir para isso, tanto o município quanto o Estado. Do município, eu sei que há muitos anos se discute essa questão da indicação de diretor, né? Passou até por aqui, né, Wagner, nos debates para a prefeitura, dos candidatos para a prefeitura, passou isso como um retrocesso aqui no município, porque a comunidade participava
da escolha dos seus diretores, conhecia seus professores. Isso. E hoje não, hoje tu decide com uma lista, com caneta, né? E abrindo um parênteses, se hoje nós temos um problema de democracia na sociedade, e a gente está falando, e tudo combina na escola, sim, que instituição melhor que a escola para ensinar a democracia? Exatamente. Então, assim... Só para botar um pouquinho de lenha na fogueira aí. Não bota gasolina, né? É a mesma secretária de educação até agora. O que acontece? A gente tem esse impasse no município, né? Que é esse retrocesso. O professor Jonathan é professor do município. E a gente tem a questão do Estado. No Estado, a gente tem o histórico CEPERGS, né? Que sempre teve ali a luta e tal, questionável algumas vezes, mas todos os avanços que os professores tiveram foram através de manifestação do CEPERGS, né? Sim, exatamente. Eu faço parte do CEPER Sindicato do 20º Núcleo, que é o que fica na cidade de Canoas, mas ele é responsável por Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia do Sul e Triunfo. Essas cidades que não tem relação com a 27ª. Não tem relação com a 27ª. A 27ª também faz parte das mesmas cidades, né? Só que o sindicato, o núcleo é o 20º e a 27ª é que abrange as mesmas cidades, né? A numeração é diferente porque a coordenadoria foi criada nessa ordem e o núcleo do sindicato também, né? Quando ele foi criado, ele foi o número 20, né? Então, hoje eu faço parte da diretoria aqui do 20º Núcleo, né? E que não é exatamente... A gente é a oposição à direção central, digamos, do sindicato de CEPERS, né? Mas isso, independente das lutas, são correntes ali dentro. O que acontece? Hoje os colegas, os professores, seja do estado, do município, eles estão muito despolitizados, né? Então, eles votam em políticos que votam contra eles, inclusive, porque eles não estão prestando atenção nesse tipo de coisa. E eles estão muito desacreditados na união, na organização sindical. O CEPERGS perdeu um pouco da sua representação política também, né? Perdeu muito. Ele perdeu muito porque ele perdeu muitos sócios, inclusive, nos últimos anos. Porque, assim, né? A última referência, de fato, ali do CEPERGS politicamente, pelo meu histórico, foi a professora Jussara Coni. Na época, né? Mas é época tu era estudante ainda. Sim, né? estudante. Daí agora a nossa última presidente foi a professora Elenir, né? E hoje aqui no núcleo a nossa diretora... eu me refiro com a pessoa que teve posição política. Foi a deputada Jussara Coni, né? Sim. E hoje, então, os professores estão muito desacreditados por vários motivos. Porque eles estão despolitizados mesmo, né? Votam contra eles, como eu coloquei. Eles também não acreditam mais na organização sindical, até porque os sindicatos foram muito demonizados nos últimos anos, né? Então, quem é sindicalista é vagabundo, né? Então, no dia que a gente estava protestando em frente à 27ª crise, passava a pessoa, vão trabalhar, vagabundo, não sei o quê e tal, né? Daí eu não podia nem dizer, não, cara, eu tô aqui, mas daqui a pouco eu vou voltar lá para trabalhar. Vou trabalhar de noite, inclusive, quando tu vai estar em casa. Ou então diz, não, eu tô lá na escola do teu filho. Exatamente isso, né? Então, hoje, na verdade, o sindicato, né? Até a minha preocupação, ele não está tendo renovação, né? Porque eu tenho sentido cada vez menos colegas da minha idade ingressando no sindicato e as pessoas que permanecem são aposentados, né? Então, hoje o CEPERS, ele é muito sindicato feito de aposentados, né? Sim. Aí tem outra pauta, né? Aqui é o Simprocan. Simprocan também, né? O cenário é parecido. Mesmo. Isso se dá também por causa do envelhecimento dos professores, talvez? E pela falta de interesse dos professores mais jovens, porque tu tem menos de 40 anos, né, Jonathan? Eu tenho 31. Pois é, então a gente tem aí hoje uma pauta sindical seria a reivindicação por salários mais dignos. Isso. E antigamente a gente tinha a reivindicação pelo ensino em si, né? Pela luta pela educação de qualidade, a estrutura na escola e tal. Para tu ver como retrocedeu. Retrocedeu nossa, e enfraqueceu a luta, né? Que entra muito também nisso que você estava falando do professor ter que trabalhar 60 horas. Né? Ninguém devia ser obrigado a trabalhar 60 horas. Né? Tu tem que trabalhar 8 horas por dia. E hoje existe a questão da escala 6x1 aí, que não deveria ser assim, deveria ser menor, né? Mas ninguém deveria ser obrigado a trabalhar. À noite é para te estar com a tua família, ou no máximo tu estudar, fazer um mestrado, um doutorado, né? Agora tu ser obrigado a trabalhar 60 horas para te poder botar comida na mesa, como é o caso do John, por exemplo, né? Então, ninguém devia ser obrigado a fazer isso. E o que os professores também me dizem hoje? Felipe, eu queria ir lá contigo, queria participar contigo, só que eu não posso porque eu tô no município, eu tô na privada nesse dia, né? Isso. Aí se tá aqui na escola é no dia que a gente vai levar falta, porque a gente vai ali, né? Então, antigamente os professores conseguiam trabalhar 40 horas, tinham lá o seu dia de planejamento, e ele podia participar no dia de planejamento de uma manifestação, por exemplo. Hoje não, ele tem que estar em 2, 3 escolas e já não tem mais tempo para participar, né? Pra qualidade de vida, né? Tu ter esse tempo, né? Isso quando os professores não são Uber ainda, né? Tem mais isso. Cara, conheço vários, cara. Sim. Vários. Assim, só por uma citação ali que me chamou a atenção tua, que tu fez em relação ao protesto que vocês participaram.
tu citaste a demonização dos sindicatos, né? Isso, esse exemplo que tu deu que a pessoa passava, vai trabalhar, vagabundo e tal, esse acontece muito assim nas manifestações de professores, mesmo a comunidade vendo ali que são professores ali protestando. Nos últimos anos vem aumentando muito, assim, digamos que de 2019 para cá, que eu lembro, né? Porque eu isso tô no também estado desde afasta 2019, outros colegas de participar das manifestações, claro. né? Também é um dos fatores. Quem quer ser mal visto, cara? Sim. Quem quer ter essa pecha? Nisso o sistema venceu, então. De certa forma, assim, se nós deixarmos, ele vai acabar vencendo, né? Mas o nosso papel como sindicalista, que é o meu caso, é não deixar que o sistema vença. Ainda estou aqui, né? Exatamente. E qual seria o melhor caminho, assim, na tua opinião, assim, nesses anos aí de luta sindical e sobre educação para que comece a retomar, assim, a imagem do professor em relação às reivindicações, eu estou falando? A gente começa, como o John disse, a base é salarial mesmo, né? Fazer com que o professor possa trabalhar 40 horas, isso para nós é um consenso. É um consenso. Eu me refiro assim, como que tu chamaria os professores do município, do estado, a se unir novamente, assim, em torno de uma pauta, né? Em torno É que os professores têm que ter consciência que só a luta muda a vida, né? Ninguém vai te dar nada, né? Nenhuma conquista dos trabalhadores, né? Da classe trabalhadora nos últimos anos foi feito porque o patrão quis te dar alguma coisa. Foi sempre porque tu cobrou dele, né? Ou tu melhora um pouco, eu não trabalho, né? E outra, Felipe, a gente tava falando sobre futebol aqui, né? O Wagner bastante envolvido. Quando um time tá mal, o caso do meu time, o Grêmio, tava mal, precisa trocar de técnico. Falam do fato novo. Tu precisa de um fato novo, de uma mudança, precisa de uma vitória feia, que nem foi essa última. Mas uma vitória feia, cara, que já dá um gás. Eu sinto isso. E já quase passamos eles, cara. Estamos um pontinho ali colado neles. Então, assim, eu sinto que falta isso. Falta isso pra essa nova... Vou te dar um ingresso pra arena, hein? Por favor, aí, ó, já descolei. Assim, a categoria nunca ganhei pro Inter, tu é cara de pau, né? Tu falou que não gosta de futebol? Não, mas eu tenho que ir, né? Isso, é uma luta. Mas eu gosto, eu aceito do problema. Olha aí, ó. Uma luta, cara, uma pauta que a gente vença. Enquanto coletivo, os que estão aqui surrado ainda aguentando, o Felipe que tá ali, né, aquele professor, cara, vai motivar o outro que não participou, mas viu, cara, eu vou estar junto. Sim. Porque agora a gente vai. Então é assim, passar a fase ruim, cara, aguentar, porque tem que vir uma vitória. E normalmente é uma vitória trabalhista. É só tirar o Braithwaite e botar o Arezzo, cara. Então é isso. Eu penso que a vitória tem que ser trabalhista, cara. Tem que ter algum avanço na questão de remuneração ou de estrutura, né? Também, sei lá. A educação no Brasil precisa ser novamente debatido. Nós não vemos o legislativo debater. E quando eu falo legislativo, não é só o local, é o legislativo nacional. Isso. A Câmara dos Deputados, o Senado, e debater de forma... Né? Que nem vocês estão fazendo. Exatamente. Trazer os professores para um debate público. Não um debate escondido. Isso. Não trazer lideranças para um debate numa porta 4, né? Fechou ali. Tirar o debate dentro das secretarias e dos gabinetes também ajuda. Perfeito. Mas, professor, assim, o professor Jonathan nos trouxe de uma vitória, né? De uma vitória trabalhista. Qualquer modificação, seja melhor ou para pior trabalhista, a gente passa pelo legislativo, né? Nós temos, no teu caso, legislativo municipal e, no teu caso, legislativo estadual. Nós, há anos, não temos, aqui em Canoas, pelo menos, uma representação dos professores sindicalizados. Nós temos aqui a professora que se elegeu agora, né? Neuza. A professora Neuza, diretora, tem uma vasta experiência na educação. Mas eu me admiro que nós temos uma secretária que é professora, né? Secretária de Educação. Mas aí é aquela coisa de gestão, né? Ambas tiveram outras experiências, além da sala de aula. Mas assim, nós temos na educação a representação compatível no legislativo, porque no estado a gente não tem faz muito tempo. No município também, porque não votaram no Sr. John, cara. Eu fui candidato a vereador aí, a gente fez 698 votos e, cara, foi uma luta, porque aí o partido não dá dinheiro,
Os colegas, o que tu falou, né, Felipe? Os colegas votam em outros candidatos porque por 1000 razões, né, cara? Então, mas é um desafio, não desanimar, né? Mas eu penso assim, ó, mas eu acho que tem que passar. Mas não desanima, né, professor? Não desanima. Vamos seguir na próxima. Fizeste quanto voto? 698. Pô, foi voto pra caramba. Na próxima faz 1.200. Sim, foi voto pra caramba. Foi a tua primeira candidatura? Minha primeira candidatura. Muito legal. Isso. Parabéns. Então, assim, pra dizer o seguinte, cara, que eu acho que sim, tem que passar pelo legislativo, pelo executivo, mas é principalmente pela luta coletiva, né? Deixa eu aproveitar que tu falou esse assunto. Se tu fosse eleito vereador hoje, tá? A tua pauta eu sei, mas qual é o projeto que você teria para apresentar para a cidade? Na tua área de educação. Na área de educação? Cara, essa parte de reforma de plano de carreira não pode partir do legislativo, né? Mas o legislador, ele pode participar disso. Ele pode fazer audiência pública. Pode sugerir. Ele pode sugerir. Por exemplo, eu já fiz isso, tá? Eu participo do núcleo de gestão de carreiras voluntariamente, porque eu não ganho FG para isso. Sim. Tá? E deveria, tá? Que é uma trabalheira. Mas eu conheço a fundo a legislação do plano de carreira do município. E eu sei os problemas. Eu apresentei uma proposta, levei para a secretária de educação, levei pro vereador do meu partido, Alexandre Gonçalves, do PDT, levei e quando tiver mais tempo, porque eu trabalho 60 horas, eu vou levar para outros vereadores e vou dizer, eu tenho tintim por tintim, cara. Como que a gente melhora o nosso plano de carreira? Se só seguisse o plano de carreira dos professores, dos municipários... Hoje, como está? Hoje, como está? Eu vou te dizer o seguinte, eu tô fazendo um levantamento das exonerações, tá? Só esse ano, até a Páscoa, foram 24 exonerações. Tá? Ano passado foram 78 exonerações. Em 2023, se eu não me engano, 54. Eu sei que nos últimos 3 anos, assim, foi 150, sabe? Fácil, exonerações. E aí, as reposições, digamos, as nomeações, elas não vencem. Porque o que acontece hoje não é atrativo, cara. Não é atrativo. Hoje é melhor tu dar numa privada, é melhor tu trabalhar em outra área. Tá? Em qual ponto você trabalharia o plano de carreira dos professores? Cara, a primeira coisa... O que você acha que tá errado? Ele precisa ser modernizado. É assim, ó, a primeira coisa... Tá, a gente falou de salário, tá? Então, isso já pode começar ali. O salário A1. Que é o início. Tá, mas além disso, a gente não pode falar só de salário. Tem a progressão na carreira. Essa progressão precisa ser atrativa. Hoje, para o professor trocar de nível, demanda 5 anos. 5 anos. Então, eu faço o meu curso de especialização, ou mestrado, ou doutorado, para eu trocar de nível, são 5 anos que eu fico travado. Tá. E na lei antiga, ainda nós temos professores na lei antiga, é no mês seguinte. Não pode ser assim, cara. Tá? Então, assim, eu estou fazendo doutorado aqui, mas eu faço porque eu estudo, tá? Mas assim, não vale a pena fazer doutorado, cara. É mais fácil tu fazer uma especialização EAD de 3 meses, que vai te dar pontuação para umas 2 ou 3 ciclos de progressão. Então, não tem esse incentivo. E fora que o seguinte, o valor que tu agrega ali, uns 300 ou 400 reais, não é tão bom assim. Então, assim, e olha o problemão que isso gera. Se o cara entra no nível A1, como eu entrei, para tu chegar lá no M7, que é o último, tá? O 7, que é o grau, e o M, que é a classe de 3 anos, pra tu chegar lá são mais de 35 anos, cara. Pô, tu tá quase aposentado já. Não, e aí, cara, o máximo que tu pode fazer é dobrar o teu salário lá. Então não vale a pena, tu entendeu? Pra um profissional. Eu com 19 anos nesse meio aqui, eu já tô querendo me aposentar. Nós tô de saco cheio aqui, já. Né? Vai ficar quem, cara? Vai ficar quem não tem outra condição. Exatamente. Vai ficar quem tá atolado, não consignado. Vai ficar... E aí também, a gente tá falando de profissionais abaixo da média, vai ficar os profissionais abaixo da média, que vão ser os que vão querer fazer concurso e assumir em Canoas. Porque os acima da média não estão ficando, cara. Os caras estão saindo ou não estão sendo nomeados e não estão ficando. Ou estão partindo para outra área. Estão indo para outra área, cara. Conversa com os profs, eles estão fazendo curso na área de TI, estão fazendo curso em outras áreas. No estado também tem um fenômeno que parece que também está acontecendo nos municípios, que é assim, ó, quem for se aposentar daqui a 20 anos vai se aposentar com o mesmo salário de quem recém está entrando. Tu vai entrar com o mesmo salário de quem está se aposentando. Sim. Não tem incentivo nenhum para ficar na carreira, né? Eu, quando me aposentar, vou estar ganhando o mesmo do cara que está entrando como contratado, nem nomeado, porque, na verdade, o governador do estado diz que paga a lei do piso, mas, na verdade, não. Para quem é nomeado, ele paga o piso e retira do que a gente teve de triênios, quinquênios, porque isso tudo foi extinguido para compensar, no caso. De carreira. Então isso conta na questão da valorização, né? Porque, tipo, sim, tem o salário inicial, mas tem a carreira. Cara, tu entrar numa carreira que tu pensar, pô, eu sou valorizado aqui, né? Eu vou me formar, eu vou fazer, porque eu vou ganhar mais. Não, porque vai ter um retorno, eu vou ter um retorno. Tu não tem isso. Então, cara, daí nós estamos falando sobre a autoestima e baixa dignidade, é por isso, cara. Mas assim, professor, o teu esclarecimento agora é bem didático.
Mas aí vai de encontro com o que o professor Felipe traz sobre a falta de politização dos professores. Com certeza. Esse teu conhecimento, ele não é geral nos outros colegas em relação ao sistema do município, do plano de carreira. Dos profs novos que a gente fala assim desse concurso que é a Lei 5878 tá? Tanto que é um problema e existe uma demanda assim sobre isso, né? Que nós do Movimento Trabalhista pela Educação a gente levou para a Secretaria de Educação, estamos levando para o sindicato, para os vereadores, porque é o seguinte, quando a gente fala, precisa de uma reforma, mas que reforma? Tem que dar o passo a passo. É esse artigo que precisa ser retirado, esse precisa ser incrementado, esse precisa ser adicionado, porque a gente tem que dizer, né? E assim, tá escrito e já tá com as pessoas decisoras. Então a gente precisa avançar no debate político, né? Porque também, assim, cara, não é uma secretária de educação só que faz isso, né? Sim. Nós temos 21 vereadores, nós temos o prefeito, nós temos esse problema político que Canoas, eu nem vou entrar nesse mérito, mas Canoas passa um problema político aí de troca de prefeito. Então, não avança. Os debates que a cidade precisa fazer não avançam. E aí sofre na escola. E aí seria um papel de um sindicato organizado também, né? Exatamente. E unido, principalmente, né? E com força, com gente participando. Porque o sindicato daí tem gente... são só as lideranças, né? Mas daí tem vereador que não gosta de sindicato, né? Pô. Aí tu propõe uma reforma dessas, é capaz do vereador votar contrário, porque não gosta de sindicato. Mas entende? Por causa de ideologia. Mas nós tivemos aqui, cara... a maioria, né? Nós tivemos aqui a Isabela Luzardo, né? Que foi... ela foi vereadora ali por umas semanas ali. Ela propôs uma moção de apoio à liberdade de cátedra. E aí foi 10-10. Precisou o presidente da Câmara desempatar e aí votou... Ainda bem, votou por essa moção, porque, cara, nós tivemos 10 vereadores que não acham que a gente tem que ter a liberdade, né? E quando a gente fala liberdade de cátedra, não é assim... Só para o pessoal... Não é um negócio ideológico. Não é isso. Não, só para o pessoal entender. Traduz aí para nós a liberdade de cátedra. É o seguinte, cara. Eu sou mais tradicional, eu uso quadro giz, vai usar quadro giz. Eu sou mais construtivista, eu uso projetos pedagógicos, vai ser projetos pedagógicos. Porque é isso, né? O professor tem que ter a liberdade aplicar o teu conhecimento, claro. e a tua formação. Isso faz parte da valorização. Hoje, em sala de aula, tu falar o que é científico vira polêmica, né? Quando não deveria, né? Porque a gente tá para passar o que foi estudado no meio acadêmico. Os alunos já vêm provocativos, né? Eu notei isso no ensino médio, quando eu dei aula. Os alunos vinham pro debate, assim, ferrenho e agressivo com os professores, assim, dependendo da pauta, né? É que o problema é que hoje tudo acaba em Lula e Bolsonaro, né? Isso aí mata qualquer discussão, né, cara? O Brasil se transformou em algo muito ideológico, né? Direita e esquerda. E isso termina... Sem noção, exatamente. Sem noção do que é direita e esquerda de fato, né? Que não existe no Brasil. É uma grande verdade. Isso não existe no Brasil. Não existe nem direita no Brasil e nem esquerda. Existe um lulismo e um bolsonarismo que se disfarçam através de uma ideologia. É o oportunismo político. Oportunismo. Eu não queria usar esse termo. A política econômica é bem semelhante, né? A política econômica é a mesma. Continua sendo... Exatamente. Não muda a política econômica. E essa parte da despolitização dos professores mesmo, teve todo um movimento nos últimos anos, também lá de 2018, um pouquinho antes, do Escola Sem Partido. Isso. Exato. Não que alguém queira partidos dentro da escola, né? Que o nome já é É que inventaram isso, né? Mas isso já veio para calar os professores, né? Essa lei do Escola do Partido, na verdade, é uma lei da mordaça para não se dizer algumas coisas, né? A legislação, ela sempre tem um fundamento legal ali e tal, mas eu acho que a forma com que o legislativo, o sistema apresenta para a sociedade isso, ela tem um viés pedagógico forçado, assim, no sentido, o Escola Sem Partido, ele já provoca as pessoas a debater sobre por que tem um partido dentro da escola. Cara, já parte de uma premissa errada. Exatamente, já tem ali uma semântica provocativa, né? E esse projeto lá atrás, em 2018, da Escola Sem Partido, fez com que as pessoas não discutissem o conteúdo. Foi aprovado em Porto Alegre, né? Sim, não discutissem o conteúdo de matéria, discutisse que os professores estavam ensinando política, e o que nunca aconteceu. Bobeira, a gente tá perdendo tempo e recursos com isso, cara. Exatamente.
exatamente. Tu disse que esteve em sala de aula com ciências sociais, se eu não me engano. Sim, Então, sociologia. Tu sabe que quando tu chega na pauta Marx, dentro de sala de aula, marxismo eu podia dar o conceito de Weber, podia dar o conceito Durkheim, mas quando chegava em Marx... Marxismo, né? Sendo que é uma pauta filosófica, sim, conteúdo que tem que ser ensinado. Eu, particularmente, eu acho que Marx é uma letra morta já para nós. A maioria dos pensadores, algum sociólogo, colega meu, vai me esculachar depois. Mas eu acho que nós perdemos tempo com pensadores de séculos atrás, né? E não focamos no que é mais contemporâneo. Mas tudo bem. Mas por uma questão histórica, a gente ensina ali o conceito de Marx, conteúdo, Weber, né? Durkheim e tal. Conteúdo. Só que quando chega no ensino e no debate, nos trabalhos e tal, a gente tem ali a questão da polarização. Porque se tu falar em Karl Marx hoje, em qualquer ciclo de conversa, as pessoas vão te olhar, tu é petista. E, cara, não tem nada a ver com pra petismo, tu ver como né? que a polarização, ela mata o debate, né? Aí já nem vou falar sobre isso. E tu acaba fazendo o que ali? Tu acaba dando... Sabe o que nós tínhamos que fazer uma hora dessa? Até porque nós estamos estourando o tempo Estamos aí. encerrando. Exatamente. Eu quero fazer um programa, e aí eu quero estar aí na bancada com vocês. Que maravilha. Para debater justamente o marxismo, as ideologias, né, o que é direita, o que é esquerda. Um programa totalmente pedagógico. Sim. Não é um programa que vai ter grande audiência, milhares de pessoas. Não é para isso. É para nós termos algo significativo na internet, para que nós venhamos a ter um público que possa ir buscar um conteúdo de uma forma correta. O que é o marxismo? O que é isso? O que é aquilo? O que é direita? O que é esquerda? O que é o fascismo? O que é o lulismo? O que é o bolsonarismo? O que são os ismos? Os ismos. Os ismos da política brasileira que são introduzidos na educação de uma forma errada e de uma forma equivocada. E aí entra a questão da interpretação de texto que eu falo, que o brasileiro realmente está faltando, está pecando nisso, Rodrigo. Beleza. O Wagner lembrando aqui nosso tempo estourado, então vamos conversar mais sobre essa questão, né, da educação. Como eu falei, professor Felipe, professor John, é uma pauta que a mim me agrada e eu sempre estou trazendo pessoas para conversar sobre educação aqui. Vou estender mais uma vez o convite para os colegas professores e educadores, mandar um abraço para os colegas que eu conversei hoje, passando o link aqui da nossa atividade. O professor Felipe, conversei com os colegas diretor da Escola Concórdia, com o meu amigo ali, o Hernani, que também diretor da Escola Carlos Chagas, faz um excelente trabalho, também concorreu, um cara que botou ali um nome para defender a educação, né? Mas as pessoas não entendem ali as mensagens, às vezes, que a gente quer passar. Mas é um desafio diário e eu acho que a gente só consegue ter essa vitória dessas pautas na educação através da política e através da representação política, né? Então, uma satisfação conversar com vocês. Nós vamos conversar novamente em uma outra oportunidade. Vamos aprofundar esse debate da política na escola ou da não política na escola, né? Agradecer vocês, deixar aí um tempinho para vocês se despedir para os alunos, que eu sei que os alunos estão assistindo aí. Pode ficar à vontade ali. Da minha parte, muito obrigado pela presença de vocês. A maioria dos alunos, os da noite, estão em aula agora e os colegas também, né? Então eles disseram, no sábado a gente vai assistir, porque hoje a gente está em sala de aula, né? Mas então, Rodrigo, te agradecendo de novo aí pelo convite, agradecendo o Wagner, né? E agradecendo pelo espaço também, porque a gente também sente falta de ter esses espaços, né? Para discutir nos programas, né? E principalmente nos espaços das rádios, né? E até hoje... um programa de YouTube já é uma TV junto com rádio, né? Um podcast. Como eu te falei também pelas redes sociais, a gente tem um projeto de podcast na escola também, né? E até foi a primeira escola pública a ter um podcast, inclusive é o AL Podcast, né? Então quem quiser nos colocamos à disposição para ajudar, caso precisem lá.
Estamos à A gente está disposição. até montando um estúdio hoje dentro da escola, já conseguimos revestir ele agora. Que massa. Estamos comprando Legal. o equipamento. Incentiva e os tudo, né? alunos também, né? Já tivemos várias participações no podcast, quando a gente gravava num estúdio em Porto Alegre também. A gente entrevistou a Luciana Genro, a secretária de Educação, a Raquel Teixeira, também participou do podcast. Inclusive, estou esperando um convite dela, que ela está convidando todas as escolas e nós não aí, né? Acho que ela tem que retribuir Chama o Felipe e Raquel. o convite, né? Mas então eu agradeço vocês por nos dar esse espaço e por nos chamar, né? E sempre que precisar, a escola é aqui pertinho, dá para vir a pé aí, né? Precisando de alguém. Felipe, vamos falar sobre educação lá, só chamar que se eu não puder, o John vem, ou se não, vem outro colega lá, porque a gente tem muita gente dentro da escola aí com bastante conteúdo e vontade de participar. Legal. Vamos repetir essa nossa conversa. Não aqui. quero me estender muito, mas agradecer então o Wagner, o Rodrigo, agradecer o Felipe. Cara, queria dizer que esse espaço que é muito importante, veículos assim na nossa cidade. Eu gosto muito de Canoas, acho que a gente tem muita potência, é importante ter esses veículos assim. E, cara, dizer que esse cara aqui é um grande líder, né? Não é porque eu tô do lado dele aqui no microfone, cara, mas é o seguinte, é líder pedagógico e também é o seguinte, se precisar nós passamos por uma enchente, né? E se precisar subir em telhado para reformar a casa de prof, cara, já foi mais de uma vez, tá? Que eu vi esse cara aqui, ó, liderando os profs, né, em cima do telhado, reformando, ajudando. E, cara, isso aqui é o André Leão Puente, isso aqui é o Felipe. Então, parabenizar aí nosso colega. Legal. Muito bom mesmo. Legal mesmo, assim, a experiência de vocês e a conversa. Muito obrigado, então. Boa noite. Até segunda-feira que vem com uma outra pauta legal e outros convidados legais.